Olá, no programa Empreende São Paulo de hoje, recebo Sérgio, Alex e Guetti, eles que são membros do corporativo Encena, projeto que prepara as empresas para o desenvolvimento de competências por meio da arte. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado a você pelo convite. Sérgio, vamos começar por você então, que é o fundador do projeto corporativo Encena e já tem uma vasta experiência aí há mais de 20 anos nessa área de RH, com treinamentos diferentes. Como que a Ludicidade entrou nessa área de treinamentos empresariais? Bom, como você falou, trabalho há bastante tempo já com treinamentos comportamentais, treinamentos num formato bem tradicional para quem é da área de recursos humanos. Minha formação é psicologia, por isso o meu envolvimento com essa área. Mas anterior a ter feito psicologia, lá na adolescência eu comecei a fazer teatro. Eu sempre tive envolvimento com arte, teatro, dança, a música. E naquela época eu achava que era isso que eu ia fazer da vida, que eu ia viver feito ator mambembe, ia viver disso. E aí um dado de realidade me trouxe para pensar, bom, preciso ter uma formação, preciso cuidar da minha mãe, preciso fazer alguma coisa de mais organizado. E aí eu fui fazer psicologia e a psicologia me levou para as organizações. E dentro das organizações, por conta do trabalho que é bastante intenso, eu fui me afastando da arte. Então, o primeiro toque que eu recebi lá no íntimo é: eu preciso fazer alguma coisa para me envolver com a arte, para me manter envolvido com a arte. E, paralelamente, às vezes dava para eu fazer alguma coisa, boa parte do tempo não. E então eu comecei a perceber a necessidade de oferecer para as empresas algo de diferente. Novas formas de capacitar as pessoas, por algumas razões. Uma, a competitividade entre as empresas é muito intensa, então as metas são muito arrojadas, o que faz com que as pessoas, apesar de precisarem muito de treinamento para dar conta dessas metas arrojadas, não se motivem a sair do trabalho para ir para a sala de aula, porque cada vez que sai, as metas ficam lá, eu continuo tendo que cumprir meta, então as pessoas não vão para a sala de aula, porque não entendem talvez o real valor daquilo para a carreira delas. Então elas precisam muito de estímulo para estar em sala de aula. Então a ludicidade ela entra aí. Quanto mais divertido e envolvente é o treinamento, mais as pessoas sentem que ali tem um espaço, não vai ser uma coisa chata, tal, vou lá ver. E aí a gente começa a oferecer alguma informação. Só que mesmo isso, muitas pessoas estão fazendo e com o passar do tempo deixou de ser algo que atraísse as pessoas. Mesmo as empresas, às vezes, na loucura pelo resultado, não contratam treinamentos por acharem que é mais do mesmo. Então comecei a ficar pensando sobre isso. E aí a arte, ela surge nesse contexto. Eu fui estudar um pouco de neurociência, fui entender de que maneira, psicodrama, e fui entender de que maneira eu poderia juntar essas duas coisas. Oferecer algo diferente para as empresas, trazendo uma inovação e trazer de volta para a minha vida alguma coisa que para mim é tão importante. E então a gente compôs um projeto onde, por meio de cenas teatrais, intervenções artísticas que podem ser musicais, pode ser dança, a gente transmite a mensagem. Muito dos comportamentos que a gente vê dentro das empresas, a gente interpreta ou leva para eles por meio de algum jogo teatral ou musical, para que eles experimentem as dificuldades que eles têm sob uma outra ótica, brincando. E a gente consegue mobilizar as pessoas assim. Agora eu gostaria que o Alex e a Guetti, que fazem parte justamente desse momento de colocar a mão na massa, né, e de entreter esses funcionários e levar, claro, acima de tudo, essas informações. De que forma vocês conseguem fazer isso, esses jogos, essas músicas? Como é o dia a dia, assim, para quem nos assiste de casa ter uma ideia, né, de como é o trabalho do Corporativo Encena, queria que vocês contassem algumas histórias aí pra gente, experiências. Na verdade, o Sérgio é que faz a coisa toda acontecer mesmo. Ele já vem meio que com a pauta pronta. E daí ele vai inserindo pequenos momentos de arte, e daí a gente entra. Mas a gente entra também na composição. Ele fala, olha, eu quero colocar aqui uma música, pensa aí que música que a gente poderia colocar nesse momento. Daí ele com o Alex, que dança, ele fala, Alex, pensa aí em algum exercício que você vai fazer para envolver o povo aí nesse momento. Então,
quem é o nosso diretor mesmo é o Sérgio. Ele já vem com a coisa pronta e a gente só dá, Verdade. pequenas pinceladas. Primeiro agradeço aí pelo convite. E realmente, o Sérgio, ele deu a ideia, juntou artistas. O Sérgio faz parte de também um teatro, um coletivo de teatro fora daqui, né? E aí ele tinha essa inquietação de, pô, eu vivo do lado corporativo, mas eu queria também viver do meu lado artístico. E aí ele juntou esses dois. E nós, amigos e companheiros do palco também, do teatro, e aí ele falou assim, eu tenho uma pessoa que canta, tenho uma pessoa que atua e dança, que sou eu, e outros atores e outros amigos. Então por que não juntar tudo isso e fazer uma coisa lúdica, diferente do que só o mesmo que muitas empresas estão vendo e outras pessoas estão oferecendo. Então foi essa junção. Então nós fazemos essa parte. Nós fazemos essa parte lúdica, teatral, dança, corpo, música. Então nós fazemos o ator, o bailarino, e aí sempre pegando ênfase nas cenas atuais, as cenas que muito das pessoas do dia a dia tá vivenciando, mas não presta atenção. Então nós fazemos eles prestarem atenção na cena que eles viveram, no que eles aconteceram, o que eles fizeram com o chefe dele, fizeram com o funcionário dele. Então eu falo assim, nossa, eu vivenciei isso. Então nós fazemos de uma forma lúdica esse lado teatral. Muito bacana. Sérgio, conta pra gente como que está sendo essa quebra de barreira com as empresas, né? Então, assim, como está sendo justamente essa aceitação por parte das empresas? Elas têm procurado, elas conseguem entender, né, essa nova proposta do Corporativo em Cena? Nós fizemos algumas ações que foram abertas, né? O nosso foco são as empresas, então a gente primeiro fez algumas ações abertas, chamando o público de recursos humanos para conhecer o projeto, e a aceitação é muito grande, porque embora a gente fale muito sobre a ludicidade aqui, a gente fale do quanto é divertido, não é entretenimento. A ideia não é que seja entretenimento. Então, as empresas elas estão compreendendo. Vou falar especificamente de uma empresa na qual nós fizemos um trabalho recente e o diretor de recursos humanos veio assistir e depois eu tive um retorno, tanto dele quanto de uma funcionária dele. Ele falou, olha, eu estou no mercado de recursos humanos há 49 anos, então eu já cansei de ver essas palestras, as pessoas ficam falando, mas no momento que vocês começaram com aquela cena de impacto, eu não consegui piscar o olho. Então, de fato, esse é um jeito novo de trazer informação. E a gente provavelmente já vai fazer o evento de final de ano deles por conta do impacto que a gente causa com essa nova proposta. Está tudo embasado, não é só na arte, mas na neurociência, no psicodrama. Então a gente explora as informações vistas por meio das cenas teatrais ou da música, utilizando técnicas dessas outras estratégias, né? Principalmente a sua expertise, né? 20 anos nessa área de recursos humanos é uma vasta experiência. Quer dizer, você sabe muito dessa questão de conflito entre empregado e empregador, né? Quais são as dúvidas, quais são as dores, né? E também você sabe justamente essa fragilidade, né? Do quão muitas vezes pode ser chato, né? Assim, aquelas palestras que muitas vezes são feitas com sentido, com objetivo motivacional, mas acabam que não motivam muito. É essa, né, a diferença nossa, porque nós queremos que a plateia, que é o empregador ou o empregado, participe. Então nós quebramos a quarta parede. Então no teatro nós falamos que é a quarta parede, né? Que nós estamos só atuando e temos a plateia ali só assistindo. E a nossa apresentação nós fizemos a mesma coisa. Quebra essa quarta parede e fazemos que vocês, a plateia, participe junto. Cante junto, dance junto, conviva junto com a gente. Nós vamos ter momentos, óbvio, que nós vamos estar aqui palestrando e mostrando um ponto de vista, uma informação, mas queremos muito a participação. Eu acho que esse é o maior diferencial, ter a participação da plateia de quem está nos chamando. E como que é a aceitação desses funcionários, Sérgio? Então, eu acho que eles nem se dão conta do quanto aquilo os está impactando. A gente fez falando de um dos temas, a gente fez uma palestra falando sobre qualidade de vida. E a gente começa com uma cena impactante de um retirante que vem do Nordeste e passa por inúmeras situações para ele inusitadas dentro de um contexto que para nós é tranquilo aqui em São Paulo. E chega um momento que de tanto sofrimento ele surta, ele tem um surto psicótico. Então a cena é construída tem toda uma iluminação, tem a música acontecendo, tem a narrativa e no final eles estão assim impactados. Então eu começo a perguntar,
como é que você está vivendo a sua vida? Tudo bem, talvez a gente não tenha pessoas tendo a todo momento um surto psicótico, mas a gente tem os surtos da realidade. Nunca se ouviu falar tanto sobre depressão, síndrome do pânico, sobre crise de ansiedade. E muito disso diz respeito a como a gente está vivendo a vida dentro das empresas. Então já começa a reflexão, dali a pouco a gente propõe algum exercício, em outro momento uma música que transmite uma mensagem, não uma música para simplesmente quebrar estado, né? Tirar as pessoas do momento, estou assistindo para vamos cantar. A música transmite uma mensagem. E uma coisa que é um diferencial entre o nosso projeto e muitas outras empresas, que tem muitas boas empresas que trabalham com teatro empresarial, mas em geral são empresas que são compostas por artistas, única e exclusivamente, que fazem trabalhos excelentes. E aí eu trafego nessas duas vias. Então a gente entrega a arte, mas eu falo esse idioma da empresa, porque é onde eu nasci ali, dentro desse contexto organizacional. Então o fechamento, né, o link com a realidade que aquelas pessoas dentro da empresa estão vivendo, falar esse idioma para mim é bastante natural. E isso permite fortalecer a mensagem que a gente está transmitindo para eles. E o Sérgio fala muito bem, ele prende a atenção da galera. Eu não paguei para eles falarem bem de mim. Não, ele fala mesmo, muito bem. E junto com a gente melhorou ainda mais, não é verdade? Agora, fica gostoso de assistir. Fala pra gente, na sua opinião, qual que é o diferencial do Corporativo em Cena? Então, é justamente esse, porque fica gostoso de assistir uma palestra, que geralmente é uma coisa chata, que o pessoal vai lá e fica... nem presta atenção no que o palestrante está falando. Aí não tem como, porque é um acontecimento, é um show que está acontecendo. Não é só o palestrante falando e as pessoas ouvindo. Todo mundo participa, aí daí, de repente está acontecendo alguma coisa, daí entra um louco e fala uma coisinha ali, fala, nossa, o que aconteceu ali? E daí ele já vem e já liga a coisa toda. Sai do mercado, né? Tá todo mundo... é palestra, então fica sempre aqui na frente, o mesmo. Aí, de repente, o inusitado apaga a luz, tem um texto, apaga a luz, tem uma música. Tudo isso interativo, tudo isso com uma informação, um assunto, um tema. Não é apenas, como o Sérgio falou, apenas ali para apresentar um teatro, apresentar uma dança. Não, tem um intuito, tem um motivo de estar ali dentro. Existe aquela dança, existe aquela música, aquele texto, aquela cena, por um motivo. E um motivo muito perto do que é plausível para nós. O empregador e o trabalhista, sabe? A pessoa ali entender e falar, nossa, mas isso eu vivo no meu dia a dia. As pessoas se sentem tocadas. Tocadas, né? Acho que é isso. Agora, Guete, enquanto cantora e dubladora, como que esse seu lado profissional, você acredita que consegue colaborar e contribuir dentro desse projeto? Artista gosta de fazer arte bem, seja onde for, né? Então é gostoso até levar para um lado que as pessoas não estão esperando e a gente chegar até para o Sérgio mesmo, que às vezes dá uma travada pelo lado empresarial dele e fala, será que isso vai caber? E a gente, como é só artista, a gente fala, não, acho que isso vai rolar sim. Eu tenho uma coisa, desculpa, licença falar isso, mas teve um momento, logo nas primeiras vezes que a gente fez, nós fizemos uma coisa e aí estava assim, marcado, nós vamos fazer Não Se Reprima, que é uma música que... postou para muita gente, brega, né, tal, e fala assim, não vai dar certo, e o Sérgio, não vai cair bem, o pessoal não vão comprar a ideia. Nossa, a galera cantou, vibraram, dançaram. Então, assim, é interessante ter esse ponto de vista, não só empresarial e artístico que ele tem, o Sérgio tem, mas tem esse lado também só dos artistas, como eu, professor, como a Guete, cantora, assim, esse lado de ator e bailarino, que fala assim, Sérgio, pega a nossa mão, nós somos artistas, nós somos um grupo, nós vamos fazer junto e vai dar certo. E dá certo. Que bacana. A plateia compra. Sérgio, conta pra gente, quem propõe as temáticas desses treinamentos? É a própria empresa? Vocês podem propor para a empresa algumas temáticas? Como que funciona? Em geral, a empresa procura porque ela tem uma necessidade. Ela busca melhorar alguma coisa que não esteja bem. Às vezes ela tem muita clareza porque tem um RH muito atuante, então sabe, nós precisamos que seja transmitida esta mensagem. Outras vezes acontece de nós
temos a oportunidade de fazer um diagnóstico para entender o que a empresa está necessitando. E a gente falou aqui sobre um modelo, um dos produtos do Corporativo em Cena, que são essas palestras já, né, com conteúdo, um formato já fechado. Mas, a partir da necessidade da empresa, a gente pode propor outros tipos de intervenção. Às vezes, só uma cena e a partir dali a gente gera uma discussão com as pessoas, que resulta num plano de ação para melhorar aquilo que eles viram e discutiram. Outras vezes a gente faz um workshop que envolve a atuação das pessoas, ou construindo uma música, ou produzindo alguma coisa a partir do estímulo dado pela arte, falando sobre o tema que foi proposto pela empresa. Às vezes existe esse briefing, às vezes a gente constrói com as pessoas, que isso é um elemento do psicodrama. As pessoas vão falar sobre o que está acontecendo na vida delas ali dentro da empresa. E aí a gente monta uma cena com o que elas estão trazendo e eles vivenciam a realidade deles, porém com uma outra possibilidade, que é a de nós oferecermos resolução para aquilo. Porque eles estão no impasse. Eu estou vivendo isso todos os dias, o tempo inteiro. Não sei o que fazer, eu estou no meio do problema, mas nós não estamos. Então a gente pode propor soluções, a gente pode propor caminhos ou estimulá-los a encontrarem esse caminho. Agora, falando sobre, até por conta da temática do nosso programa também, como é empreender? Como é empreender nessa área de recursos humanos, uma área que eu acredito que a gente pode dizer que está tão fragilizada no atual momento por conta da crise econômica, muitas incertezas, muitas pessoas, né? As próprias relações trabalhistas estão um pouco delicadas e deve-se exigir muito cuidado, né? É uma preocupação também na hora de formatar essas temáticas? As temáticas não são afetadas por esse cenário, né? Deixa eu falar por partes, né? Empreender no Brasil é um desafio duplo, né? Por conta de todas as questões que a gente... Já é um empreendimento. Já é um empreendimento, né? Por todas as questões pelas quais a gente passa economicamente, enfim. E recursos humanos, mais especificamente desenvolvimento humano, passa por uma situação, outros colegas até que trabalham como consultores no mercado vivenciam isso. A empresa está passando por alguma crise, onde que a gente vai começar a cortar? Treinamento. As pessoas precisam ficar mais focadas em dar resultado para que a gente tenha o retorno e acaba por cortar treinamento. Mas a ideia do Corporativo em Cena traz de tal maneira a novidade como forma de sinalizar. Olha por que vale a pena, né? A gente já começa a ter resultados para apresentar para as empresas, né? A gente computa esses resultados para apresentar. Olha o que mudou dessa situação até depois que nós tivemos essa atuação. Olha como vale a pena, porque é inusitado. Agora, você comentou em resultados. Como que é possível mensurar os resultados nessa área de treinamento, principalmente com foco na arte? Tá, isso não é exatamente a arte quem vai dar o tom. A gente faz diagnóstico e a gente vai verificar, junto com o gestor da área, qual é o problema, o que está acontecendo, o que ele deseja eliminar e o que ele deseja no lugar daquilo. Isso é uma pergunta básica para se fazer. E uma outra coisa é, que indicadores permitiram a você perceber que as coisas não vão bem? Porque os mesmos indicadores que sinalizaram que as coisas não estão como deveriam, precisam ser utilizados depois para mostrar que as coisas melhoraram. E a gente vai fazer isso antes e depois da ação, né, de desenvolvimento, antes e depois do Corporativo em Cena. E aí a gente começa a mensurar a partir daí. É possível que uma única ação não dê resultado? Com certeza, porque treinamento não faz milagres. Mas a partir daí a gente começa a perceber que outras ações serão necessárias para promover a mudança na direção que o gestor, que a empresa precisa, né? Agora, Alex e Guedes, eu imagino que muitas vezes no meio desses treinamentos, vocês precisam também ter justamente essa sensibilidade do artista, até para sentir essa reciprocidade do público, né? Uhum. Se o que você está fazendo está agradando, ou mais ou menos, se o pessoal está comprando aquela ideia ou não. Já tiveram situações em que vocês tiveram que mudar o roteiro, mudar o script totalmente no meio da situação, assim? Na situação da palestra, não, ainda não, porque é meio... compram. É porque compram, o tema é marcado. Quando é comédia, dão risada na hora que a gente imaginou que dariam, né? Quando é para se emocionar, tá tudo bem por enquanto.
Eu acho que, por enquanto, eu acho que está funcionando. E só captando, entendendo que o empreender para esse lado, o educacional tem que continuar. Acho que qualquer empresa tem que empreender pelo lado educacional e não cancelar, não só o lado de treinamento, mas todo o lado educacional pelo lado mental. Nós, os trabalhadores, estão com falhas para isso, então é necessário ter essas coisas, essas novidades para tirar um pouquinho do foco, não é o foco do trabalho para tirar, que isso tem que ter, mas assim, para liberar um pouco, para tirar, acalmar, amenizar um pouco a rotina do dia a dia. E muitas vezes, dentro desse formato da palestra, a gente fica sempre observando, e é no momento do fechamento disso, né, qual a percepção que tiveram, do que viram, que a gente consegue promover as mudanças. Né? De repente, o caminho que eu ia fazer depois dessa cena era esse, mas eu estou vendo pela reação das pessoas que o caminho vai precisar ser um outro. Então, às vezes a cena tá marcada. Se não é esta cena que nasce no momento do contato com as pessoas, se é alguma coisa que a gente ensaiou, vai acontecer tal qual a gente ensaiou, né? Mas quando a gente percebe que alguma coisa não está dando o caminho que a gente deseja, é na hora do fechamento que a gente faz esse resgate. Muito bacana. Agora, Sérgio, esse conceito ainda, por mais que você já tenha falado que tem uma série de empresas, né, que já trabalham com esse treinamento, teatro aliado ao treinamento e tal. Especificamente essa ideia de aliar artistas, música, porque não é só o teatro, especificamente no Corporativo em Cena, né? É uma série de atividades. É um conceito extremamente novo no Brasil, inovador, né? Então, como eu falei, tem empresas que trabalham com teatro empresarial. E essas empresas, em geral, são compostas por atores, diretores teatrais. Então, eles oferecem, por exemplo, a Semana da Cipate, algumas coisas para sensibilizar as pessoas para aquelas temáticas. E o limite, né, até onde o alcance dessas empresas é justamente do apresentar. Eles fazem um briefing e apresentam, mas às vezes falham no fechamento, porque eles não têm esse jargão, não falam esse idioma da empresa, porque eles não são deste cenário. O inovador do projeto está no fato de nós trafegarmos nas duas vias. Então, eu estou aqui com duas pessoas do elenco, mas nós temos instrumentistas, a gente tem gente que trabalha com pintura, são muitas as modalidades, as possibilidades da arte, né? E eu faço a amarração de tudo isso porque eu tenho esse pé na arte e também tenho o pé no corporativo. Esse que é o diferencial também, porque ele faz as duas coisas. Então, ele está cantando, ele acabou de cantar, ele já vai palestrar. Ou ele está atuando, ele está tirando a roupa e botando a roupa de palestrante ali em cena. Então, isso também é o diferencial, né? Porque você vê sempre o palestrante fora do teatro. Palestrante, então, quando ator. acontece a atuação do teatro, tem a atuação do palestrante. O palestrante é palestrante mesmo, ele só fala bonitinho ali, social, e tem o ator. E aí nunca está emendado, nunca está no mesmo universo. E ele faz a quebra, ele faz o mesmo, juntar o universo do palestrante e do ator junto. Aí vira um único universo. Perfeito. E aí, você comentou que você tem outros membros, né, no elenco. Quantos membros compõem o elenco do Corporativo em Cena? Então, eles não trabalham especificamente comigo. Cada um tem sua carreira aqui, conforme você já anunciou. Tudo depende do qual é a demanda. A gente tem uma ação para o final do ano onde nós teremos outras 10 pessoas. Mas às vezes a gente vai com duas. Às vezes vou eu e a Guete. Tudo depende do contexto, do cenário que a gente vai construir. E qual foi o maior formato, por exemplo, que vocês já foram a uma empresa? 8, né? 8 Foram pessoas. 8 pessoas. Quer dizer, aí acaba se tornando quase que um show mesmo, né? Que ainda tem a equipe técnica, tem 2, 3 pessoas que cuidam da técnica, né? Que estão lá com o refletor, que estão cuidando das coisas enquanto a gente está em cena. Tem tudo isso acontecendo, né? E tem um limite de duração as apresentações? É um único dia? É uma semana onde vocês fazem durante 1 hora ou durante meia hora algumas intervenções? Como que funciona? O bom é a flexibilidade que o projeto propõe. Essas palestras que a gente menciona tem de 1h10 a 1h25, não muito mais que isso. Mas a gente tem ações que duram 2 horas. A gente pode fazer, dependendo da demanda da empresa, workshops de 4 horas, de 8 horas, ou intervenções artísticas, assim, dentro da área de trabalho, de 10, 15 minutos. A gente participou de uma reunião falando sobre
a temática era racial e a gente foi fazer ali algumas esquetes. Foram 20 minutos e aquilo demandou o assunto para a reunião toda das pessoas. Então, tudo depende do formato, o que se quer atingir. E qual você vê hoje, Sérgio, que é o maior problema dentro dessas empresas? O maior problema nessa relação interpessoal? Comunicação. Comunicação é de longe um maior problema. Mesmo quando a gente identifica que existe um problema que é de liderança, existe um problema que é de produtividade, todos eles, se a gente for na raiz, nascem na comunicação. Ontem eu estava dando um treinamento tradicional, e nós falávamos lá sobre o quanto as pessoas que precisam receber informação para realizarem bem o seu trabalho, não as recebem e, como consequência, tem sua autoestima mobilizada, porque a comunicação tem esse viés. Quando eu preciso receber informação, meu chefe sabe disso. Não, sabe que é porque eu não mereço? A gente tem um impacto, e muito da desmotivação das pessoas está ligada a isso. E isso compromete a relação líder-liderado, isso compromete a produtividade, isso tem um viés de comprometer diferentes áreas. Acho que a comunicação é o principal. As pessoas ainda esquecem que o que eu penso não é o que ele está pensando. Então, o líder acha assim, eu dei uma ordem, eu dei uma informação, alguma coisa para se fazer. A pessoa vai falar, é do seu jeito. Então, explique, fale. Então, a comunicação é uma coisa antiga e atual ainda. Continua sendo sempre atual o erro da comunicação. Geral. Então, comunicação sempre. Sérgio, você comentou sobre um treinamento tradicional, né? Eu queria que você explicasse para quem nos assiste de casa o que seria, né? O que define um treinamento tradicional e um treinamento arrojado. Você está chamando o arrojado, então é o corporativo interno, é isso? Num treinamento comportamental tradicional, nós vamos trabalhar temáticas comportamentais, competências organizacionais. Vou falar, já que eu dei esse exemplo, ontem eu estava falando sobre comunicação com as pessoas. Então, eu trago o conteúdo com base em estudos, coisas que já foram ditas por teóricos, gente que estudou. E ao invés de simplesmente trazer conteúdo teórico, eu vou propor uma dinâmica de grupo. Eu vou propor alguma discussão, eu vou propor alguma sensibilização para trazer as pessoas para aquele tema. Isso é neurociência. A gente primeiro experimenta para depois estar aberto para a teoria. Então, eu vou fazendo tratando o tema com essas intervenções. Uma dinâmica, uma discussão ou alguma atividade e a gente discute a questão. A gente se propõe a um plano de ação e então a gente coloca o plano de ação em prática. Volta num outro dia, num outro treinamento, às vezes em módulos, né? A gente tem a possibilidade de verificar o quanto deu certo do que foi posto em prática e continua trabalhando. Esse é o tradicional. No Corporativo em Cena, a gente vai... os elementos que estariam ali... o espaço que estaria sendo ocupado pela dinâmica, pela discussão, a arte faz isso. A gente sensibiliza as pessoas porque aquilo que te emociona tem grande potencial de marcar, você não esquece. Claro. Né? Então é esse o viés que tem a arte dentro do Corporativo em Cena. Então não é entretenimento, é ferramenta de sensibilização e mudança de comportamento. E o Corporativo em Cena, ele dá esses treinamentos apenas em São Paulo ou fora do estado de São Paulo também? Onde não chamarem. Brasil inteiro. Então, quer dizer, vocês têm essa mobilidade para o Brasil todo, sim. Não tem problema. E o mais bacana, formatos variados, como vocês já colocaram, né, Sérgio? O Corporativo em Cena, ele vai muito de encontro à necessidade da empresa. Que né? São necessidades diferentes, né? Não dá para a gente levar alguma coisa, que é outra coisa que o treinamento tradicional às vezes faz. Eu conheço excelentes empresas que fazem treinamentos maravilhosos, mas o formato já está pronto. Então a gente faz pequenas alterações num formato já pronto. O Corporativo em Cena, ele é muito flexível. A gente desconstrói a cena. Eu trabalho esse tema com essa cena. Poxa vida, mas aqui o contexto é outro. A gente desconstrói a cena e vamos pensar qual é a cena que vai melhor resolver. Qual é a música que vai envolver as pessoas. De que forma que essas pessoas vão vir para nós, não é? Só para dar um exemplo
falando do tradicional, às vezes a gente usa muito filme para falar de treinamento, usa animação para falar de alguns temas. Eu fui numa empresa uma vez onde nós íamos falar para o público de pessoas com deficiência deles. A primeira coisa que falaram, eles aqui não gostam de animação. Eles acham que isso não tem nada a ver com eles. Então a gente foi buscar elementos que traduzissem a realidade deles. Né? Então a gente que se conheceu num contexto teatral, a gente tem lá conosco pessoas com diferentes deficiências que vão para o palco e fazem coisas lindas. Eu levei cenas assim. Então a gente, assim como eu fiz lá no tradicional, no corporativo em cena, a gente consegue adaptar de acordo com o que essa empresa necessita. Senão eu não dialogo com eles, né? Senão não faz sentido. Até porque cada empresa tem uma realidade diferente, né, Sérgio? Seja em tamanho dessa empresa, desde uma pequena, uma média, uma grande, até a área de atuação dessa empresa, se de repente é uma metalúrgica ou é uma empresa de comunicação, enfim, você tem perfis diferentes, né? E às vezes dentro da empresa perfis diferentes. De repente eu vou falar sobre comunicação com os gestores de uma maneira diferente que eu vou falar com o administrativo ou chão de fábrica. Então, mesmo dentro da empresa, daquele segmento, daquele cenário, eu vou falar com os públicos de maneira diferente. Claro. Agora, como que a ludicidade ela entra nesse campo do empreender, né? Como que a ludicidade ela pode entrar nesse mercado corporativo, né? Às vezes as pessoas acham que são duas coisas tão opostas, né? E aí você, de repente, vem e mostra que não, né? Que é possível agregar muito trabalhando essa questão. Sabe que tem sido bastante difundido já o quanto as pessoas conseguem, pelo engajamento, pela interação, pelo brincar, aspas aqui, no brincar, consegue se quebrar barreiras e fazer com que as pessoas entendam. Mas a gente ainda tem empresas que não compreendem dessa mesma maneira, né? Que trabalham o conhecimento de uma forma bastante tradicional. E a gente atinge um público, uma camada do público com esse formato tradicional. Outros talvez não. E durante quanto tempo? Né? A gente tem ali um tempo que se consegue manter a atenção, mesmo sendo eu alguém que se utiliza, que aprende mais pelo tradicional, eu tenho um tempo que eu consigo manter minha atenção focada, compreendendo o que está acontecendo, mas chega um momento que se esvazia, minha atenção fica vaga, eu me canso. Né? A ludicidade ela traz essa possibilidade do renovar. Então, o lúdico entra não só para quebrar estado e entreter, mas trazendo uma mensagem. Então, até quando eu faço a volta do coffee break, que a pessoa estava relaxada, então ela está meio dispersa, eu vou usar alguma atividade, alguma cena, alguma coisa relacionada à arte que poderia por si só já serviu para relaxar, mas vai trazer uma mensagem. Então, eu vou falar, o que vocês viram aí que pode ser interessante? E a gente vai explorar aquilo também. Agora, Alex e Guetti, gostaria que vocês contassem para a gente um pouco de qual parte, né, especificamente qual cena, ou qual atividade, ou qual treinamento especificamente vocês mais gostam de fazer, assim, vocês acham que é o mais diferenciado? Eu gosto de tudo, porque eu canto, eu também sou atriz, então eu gosto das cenas. Teve uma cena, eu gosto muito de uma cena que fazia o Sérgio e um violonista só. E que é essa que ele fazia o retirante. E daí eu falava um texto e ele só atuava. Aquela cena eu gosto bastante. É impactante. Tem várias cenas, mas eu acho assim, tem uma cena, que, como eu falei, é diferente. Tem cenas teatrais, de textos, que é muito mais próximo da pessoa, porque está ali e fala assim, nossa, eu vivenciei isso. Então, aproxima, né? Então é bem interessante. Mas eu curti muito, e eu já dei essa dica, e eu já falei, do Não Se Reprima. O Não Se Reprima me marcou bem, porque a galera curtiu, e eu mesmo. Gostava. Apesar de ser da dança, eu falei assim, gente... Será que o público vai embarcar com as roupas daquela época, aquela coisa colorida? E o povo levantou da cadeira e queria dançar junto com a gente, pulava. Então essa cena ficou marcada no momento. E não foi só um público que abraçou. Eu, no momento do nada, falei assim, gente, o caminho é esse, é brincar. Larga um pouco só a dança ou o bailarino e vamos brincar junto com esse público. Então eu acabei me juntando e fez essa troca. Tanto eles quanto eu fizemos essa troca. Então essa cena ficou marcante. Muito legal. Sérgio, essa troca que o Alex colocou é
É muito importante, acredito que uma das principais características do corporativo em cena, né? Vocês dão, mas vocês também conseguem receber, Sim. né? Tá marcado. Eu acho assim, nós temos cenas marcadas. Essas cenas tá ali para ser mudado. Quando você chega no ao vivo, tudo muda. Então esse é o diferencial. É o ter a arte e a palestra, você já sabe um tema, sabe o caminho de seguir, mas é o plateia. A plateia faz você mudar. Então é o sentimento, é o vivenciar ali na hora. Sem dúvida. Sérgio, que mensagem, para encerrar, que mensagem você deixaria para quem nos assiste, para conhecer o corporativo em cena e também para, de repente, algum empresário que nos assista e que tem uma visão mais conservadora e fala, não, mas isso não me parece que vai ter a eficácia que eu preciso aqui de números, preciso de que meus funcionários batam metas, né, e colocar eles para se divertir, cantar, dançar e tal, não vai ser eficaz. Que mensagem você deixaria para pessoas com esse pensamento, digamos, um pouco mais conservador ainda? Bom, atenção, né, a atenção focada, a tensão gerada pelo dia a dia do negócio, vocês já conhecem, já tem gerado o resultado que vocês têm visto, têm vivenciado. Se esse resultado não tem sido suficiente, vocês precisam melhorar, precisam intensificar esse resultado, o Corporativo em Cena traz essa possibilidade de você oferecer caminhos para as pessoas se capacitarem, conhecerem e aprenderem mais sobre suas próprias competências, aprenderem, desenvolverem novas competências e voltarem para o trabalho estimuladas a realizar mais, fazer mais. Eu acho que o simples fato de você investir o tempo, né, oferecendo algo diferente para os seus liderados, para os seus funcionários, já faz com que eles se sintam tão fortalecidos e isso já melhoraria o empenho e o resultado. Mas, aliado a isso, ainda tem o aprendizado, ainda tem o desenvolvimento que nossa proposta oferece às pessoas. Eu acho que vale a pena você conhecer. Você pode deixar o contato para quem quiser conhecer o Corporativo em Cena? Claro. Pode entrar em contato conosco pelo 11 972 39 2678. Perfeito. Agradeço muito a presença de vocês, Sérgio, Alex e Guetti. Muito obrigada mais uma vez por todos os esclarecimentos. Sérgio, mais uma vez, parabéns por ter tido essa ideia tão bacana. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada. E se você quiser rever esse e outros programas, é só acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e até breve.